Oi, gente. O papo com o Marcelo Furlani foi muito bom. Tão bom que a gente nem viu o tempo passar. Então, para facilitar a tua vida, a gente organizou ele em duas partes. Assim, você pode se organizar aí, assistir até o final, ouvir a gente até o final, tá bom? Então, se prepara, curte, porque vem muita coisa boa. Olá, esse aqui é mais um Quintas Mais Humanas. A gente está gostando dessa história, tá muito divertido. Eu sou a Andresa Grimas, quem está aqui em cima é a Adriana Praia, minha sócia. Somos sócias da Converte, é uma consultoria na área de pessoas e resultados. O Quintas Mais Humanas veio com o objetivo da gente bater papo com pessoas diferentes e aprender com esse bate-papo. Então, especialmente nesse momento, o nosso propósito é trazer ideias, crescimento, desenvolvimento, aprendizado com o que todas as pessoas estão passando. E a gente trouxe uma pessoa bem diferente do nosso universo hoje, do nosso bairro, a gente fala. Um super convidado, vai ser um bate-papo maravilhoso. É uma pessoa do mundo de entretenimento, ele trabalha há mais de 20 anos nesse mercado, publicitário por formação, por natureza, sócio fundador do Omelete. Se você gosta de quadrinhos, filmes, quer saber mais sobre cultura pop, é no Omelete que você tem que navegar. Então, Marcelo Forlani está aqui com a gente hoje, é um prazer recebê-lo. Eu vou colocá-lo aqui na nossa sala para conversar com a gente, porque a gente quer ouvir tudo que ele tem para contar sobre a história dele, enfim, e como ele está passando por esse momento. Muito bem-vindo, Marcelo. Oi, 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 tudo bom? Olá, Obrigado. Marcelo, seja bem-vindo conosco. A gente também tem um participante oculto hoje, porque vocês estão acostumados a ver assistir o Quintas Mais Humanas sempre com quatro. Nós temos Hum. quatro, sim. Nós temos o nosso produtor, Marcelo Scapini, que está em Londres, acompanhando a gente. Em algum momento ele aparece aí. Dá um oi só pra gente, Ri. Fala pessoal, tudo bom? Muito bom. Eu Nós temos aqui. sou o quinto Beatle, mas me falaram que eu também estou funcionando como Lombardi aqui também. Então vamos Isso. pegar. Então, tem horas que uma voz do além surge para fazer parte desse bate-papo aqui. Obrigada, viu, Marcelo, por ter disposto aí do teu tempo para nós e realmente é um prazer conversar com uma pessoa que vem de um universo bem diferente do nosso. É um universo que a gente consome, mas que a gente até hoje nunca conversou a respeito desse universo. Então, o nosso bate-papo ele vai permear da seguinte forma: nós queremos saber um pouco do Marcelo e do Omelete, né, da empresa, como a empresa está vivendo esse momento, e também aí a gente vai para fora, né? Então, dentro de casa, fora de casa, o que está acontecendo também nesse universo do entretenimento. Então, a gente vai permear o nosso bate-papo em dois blocos, ok? Então, fala um pouquinho para nós, Marcelo, se apresenta, me conta resumidamente, conta para a gente resumidamente a tua trajetória até chegar ao Omelete, né? O que você já fez aí por Tá esse bom. mundão? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A gente é todo mundo realmente vivendo numa situação completamente diferente. Nossa, peraí, acho que agora melhorar tava. Agora tá ótimo. Então, deixa eu fazer de novo aqui. Obrigado pelo convite. Não sei se você estava fazendo barulho ou não. Acho que a gente está vivendo realmente um momento muito diferente, com todo mundo trabalhando de casa. Era uma coisa que era normal para pouquíssima gente, né? E de uma hora para outra a gente teve que fazer essa mudança. Lá no Melec a gente está bastante orgulhoso de conseguir fazer isso de uma maneira muito rápida. Teve aquela sexta-feira 13 de março, que foi quando tudo realmente explodiu por aqui. Já no domingo à noite a gente tomou a decisão, né, os sócios todos tomaram a decisão de que a partir de segunda-feira os funcionários todos estavam desobrigados a estar lá no Melete, no escritório. Já quem já tinha computador em casa podia ficar por lá, quem precisou pegar fez as coisas na segunda-feira, e a partir de terça-feira estava todo mundo de casa já. Então, realmente, é uma situação completamente nova para a gente.
enfim, ou não, né? Se você pensar que lá atrás a gente até começou, era o segundo trabalho de todo mundo, então era uma coisa que realmente a gente trabalhava remotamente, trabalhava tudo online. Mas falando um pouquinho de mim, e desculpa, tá? Eu falo muito mesmo. Que bom! Quem mandou abrir o microfone aqui, eu começo e às vezes eu esqueço de parar. Mas vamos lá. Eu sou publicitário, formado na SPM, e no século passado, né? Eu brinco isso daí, porque a gente tem muito millennial, muita gente mais nova lá no Omelete, que na hora que quando eu falo que eu me formei em 97, os caras falam assim, nossa, eu tava nascendo, nossa, eu tinha 2 anos. Umas coisas assim, que é engraçado, né? Já tem ali um choque de gerações. Mas então eu fiz propaganda e marketing. Enquanto eu estava na faculdade, eu fui fazer um estágio na 89, a Rádio Rock aqui de São Paulo. E acho que desde então, né, era o meu primeiro emprego, eu já dei sorte de estar fazendo uma coisa que eu gostava. Eu era ouvinte do 89 e sempre gostei muito de música, de rock, e eu estava, de repente, já fazendo uma coisa que eu curtia pra caramba. Então, eu era super prazeroso. E daí foi nessa época, em 96, mais ou menos, que começou a internet mais forte aqui no Brasil. Eu era estagiário ainda, fui chamado para ser efetivado lá, e o convite foi justamente para fazer o site, ajudar a fazer o site da 89, na época, ajudar com os e-mails que estavam chegando e tudo mais. E foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com internet, sem saber, não sabia nada, eu era daqueles caras que tinha medo de ligar o computador e achar que ia deletar tudo que estava no computador, entendeu? E de repente eu estava lá respondendo os e-mails, ajudando a atualizar o site e tudo mais. Eu saí da 89 depois de 3 anos e meio, fui para a editora Abril. Na editora Abril eu trabalhava na editoria que chamava Abril Jovem, que era quem publicava os quadrinhos de Marvel, DC, Disney, Image. Então, assim, mais uma vez, tudo que eu gostava, tudo que eu consumia, estava ali nas minhas mãos. E eu estava conversando ontem com uns amigos meus, e lembrando que justamente isso me deixou muito mal acostumado, né? Eu que gostava pra caramba de ir em shows, de comprar CDs, LPs, não sei o quê, tinha, de repente, de uma hora para outra, essa possibilidade de ir num monte de show de graça, pegava um monte recebia um monte de CD e tudo mais, e depois, quando eu estava na Abril, eu ganhava um monte de gibi, e eu fiquei muito mal acostumado, a verdade é essa. E daí eu saio da Abril em 98, eu sou chamado, fui para a Merck Online, antes ainda do lançamento do serviço aqui no Brasil. Eu fui um dos das primeiras pessoas a serem contratadas ali para ajudar a colocar realmente o serviço no ar. Não fui eu que distribuí aqueles CDs todos, tá? O CD da Carla Pérez e tudo mais, não fui eu. Tipo, eu estava lá mais cuidando mesmo do conteúdo. Entrei, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu era editor da parte de esportes, mas depois abriu a vaguinha de editor na parte de cultura, de entretenimento, e eu pulei para essa, que era muito mais a coisa que eu curtia. Sua praia. E daí, em 2000, foi quando surgiu esse projeto paralelo aí, que é o Omelete. Então, desde 2000, a gente está com o site no ar, completando 20 anos agora. Uau! Resumindo bastante aí, é isso. Bacana, muito bom. Qual foi a essência do Omelete quando ele começou? A ideia do Omelete surgiu justamente porque tanto eu quanto o Érico, que era meu sócio e ajudou a criar o Omelete, né? Nós éramos amigos já de longa data, da 8ª série. A gente era amigo acabava a aula, a gente ia para a banca lá em Mogi das Cruzes, que chamava Patão, que era distribuidora de gibis, de revistas, de jornais da região. Ia para lá para ver o que tinha saído de novo. E, enfim, a amizade só cresceu a partir daquele momento, mas quando acabou a 8ª série, cada um foi para um canto. E a gente se reencontrou muito tempo depois, quando eu estava na Abril e ele estava numa outra editora de quadrinhos. E a gente queria fazer
um site que mostrasse para as pessoas o tanto de coisa legal que estava saindo de quadrinhos, para tentar aumentar o mercado brasileiro. Esse era o nosso sonho, essa que era a nossa ideia. E a gente sabia que se a gente falasse só sobre quadrinhos, a gente não ia conseguir fazer isso. Então a gente colocou outros ingredientes ali, como o cinema, a música, os games, as séries, e dessa mistura de ingredientes a gente fez a nossa omelete. A brincadeira do nome é por causa disso, por causa dessa mistura toda. Entendi. E era também um nome fácil de você lembrar, e o principal é que estava disponível ao RL, né? Então isso também é super importante, não adiantava ter um nome maravilhoso que não estava disponível. E também ele não era limitador, né? Naquela época já tinha o Cine isso, HQ aquilo. Então a gente estava mostrando que a gente não ia falar só sobre um assunto, a gente tinha liberdade para de repente começar, sei lá, a falar sobre carros, enfim, qualquer coisa assim que a gente achava que fazia sentido naquele momento. Então, resumindo, assim, o Omelete veio com essa ideia. De uma paixão de vocês, né? Isso é uma coisa que chamou bastante a atenção de outros vídeos. Já ouvi você, o próprio Borgo, falando dessa essência e chamou muito a atenção. Até estava compartilhando com a Andresa. O nosso trabalho tem muita similaridade nesse aspecto. A gente é apaixonada pelo que faz. E eu entendo que como flui de uma maneira diferente quando você tem essa entrega por causa da paixão, né? Então, assim, não é sofrido, então você passa horas ali trabalhando, mas aquilo te diverte, aquilo te alimenta, ajuda você a se oxigenar, enfim, vale a pena. Porque vocês começaram num trabalho paralelo. Vocês tinham aí outras atividades e o Omelete surgiu de um trabalho paralelo. Quando que você percebeu, Marcelo, que o Omelete já não era mais um trabalho paralelo? Em que momento que isso aconteceu? Tem um cachorro de fundo, gente. A vida real para nós. A vida como ela é. Eu vou deixar no mudo, porque agora todos eles estão latindo ao mesmo tempo para você responder, tá bom? Então, a gente manteve o Omelete como um projeto paralelo mesmo, que a gente fazia das 9 às 3 da manhã, por muito tempo. Nesse período até eu fui morar fora, eu fiquei em 2002, 2003, morando em Londres e depois em Paris e ajudando a atualizar o Omelete de lá. Fui ver filmes, participar de sets de filmagens, fazer reportagens, aproveitando justamente que eu estava morando fora e tal. Mas não era uma coisa que dava dinheiro pra gente. Não era o que mantinha as nossas casas ali. E isso só veio acontecer lá para 2007, 2008. O Omelete foi crescendo, né, de pouquinho em pouquinho ali. E lá para 2007, 2008 a gente viu que dava para, acho que dá pra gente se juntar agora. A gente fez a primeira redação ali, tava o Érico, eu e o Marcelo Hessel, e entrou logo depois, em 2001, para ajudar a gente também, escrevendo as críticas e tudo mais. E a gente foi o primeiro núcleo do que era o Omelete, e a gente pegou um apartamento que era da ex do Érico, e ficou lá, era um apartamento residencial mesmo, foi o nosso primeiro escritório ali. Era realmente um lugar só para a gente ter um ponto de encontro, para começar a dar uma cara de que era algo mais sério, né? Algo mais profissional e tal, mas continuava sendo super tranquilo para a gente ia trabalhar, né, no calor agora de bermuda e tudo mais. A gente brincava até, nas sexta-feiras a gente ia de camisa, que a gente fazia o Formal Friday. A gente fazia uma coisa invertida. Exatamente o contrário, né? Muito bom. Já era home office, vamos pensar assim, né? Porque vocês estavam aí no escritório, mas era tudo diferente. Então, a partir disso, que a gente foi crescendo, aí depois veio o primeiro estagiário, a gente foi depois aumentando, eu que fazia os pagamentos, depois a gente contratou alguém para fazer uma parte financeira administrativa, e assim a gente foi indo aí nos últimos 10 anos. Você está falando, nasceu em 2000, 7 anos depois foi quando vocês
vocês formalizaram a empresa, né? Quais foram as principais? A gente quer falar um pouquinho de mudanças e decisões, né? Então, quais foram as principais transformações e mudanças que foram mais fortes na Omelete até hoje, né? Nesses 20 anos, o que você observou aí de principal transformação na empresa? Empresarial mesmo, né? Isso. Então, no começo, era um bando de amigos que gostavam dos mesmos assuntos, a gente tratava de tudo online mesmo, a gente tinha um grupo de discussões, um Yahoo Groups, né, da vida, alguma coisa assim, que era uma coisa super comum naquela era o grupo de WhatsApp daquela época, né? E ali que a gente decidia as pautas e tal, e daí a gente recebia os textos dos colaboradores, que era um cara que estava em Pelotas, outro no Rio, o outro aqui em São Paulo. A gente recebia, os editores, né, recebiam os textos, editavam e mandavam pro Érico, que era o diagramador, diagramar aquilo lá e colocar no ar. E daí depois a gente veio nessa fase de já estar junto, sob o mesmo teto, né? Depois, eu acho que essa foi uma transformação importante, né? Foi uma primeira mudança nossa, quando a gente realmente passou a se encontrar no lugar físico. Daí uma segunda foi justamente quando a gente saiu desse apartamento, que foi o primeiro escritório, e alugou um apartamento, um prédio, um escritório num prédio comercial mesmo, para já caber mais gente, já com essa ideia de ter a estrutura de ter alguém para cuidar do financeiro, do administrativo e tudo mais. Foi mais ou menos nessa época que veio também o Pierre, que é sócio fundador junto com a gente. Ele e o Renato, eles eram donos de uma agência que chamava Tribal. Eles tinham vendido essa agência e a agência foi tipo uma incubadora na época, né? Eles pegaram essa ideia e eles são sócios fundadores com a gente, justamente quando a gente teve ideia, levou lá para eles, e eles ajudavam a gente com a parte de sistema, dos computadores, para deixar toda a programação do site funcionando e tudo mais. E a partir desse momento que eles venderam a agência, a gente falou, pô, Pierre, agora você está aí sem fazer nada, vamos trabalhar mais um pouquinho, vamos fazer esse Omelete crescer. Daí a gente chamou o Pierre para participar do dia a dia mesmo, nosso ali do Omelete. Ele veio principalmente para ajudar a deixar a parte comercial do Omelete mais forte. Editorialmente a gente já tinha uma força legal nessa época, já era conhecido pelos estúdios, já era convidado para fazer as entrevistas com os atores e tudo mais. Só que é aquela coisa, tipo, a gente era do editorial, a gente não sabia fazer dinheiro, a gente sabia escrever texto, fazer vídeo e tudo mais. E a gente chamou um cara que gosta dessa brincadeira de fazer dinheiro. Então, essa foi uma segunda mudança. Foi quando a gente começa a estruturar melhor a empresa, deixou de ser só uma redação para se tornar não sei se dá para chamar isso de uma empresa mais séria, mas enfim, a gente deixa de ser apenas uma redação, né? Acho que começam a ter outros tipos de cargos ali que não faziam parte do que era uma redação. E essa é a realidade de quem é especialista, né, Forlani? A gente sofre desse mesmo bichinho, porque a gente é apaixonado pela entrega. E muitas vezes a gente deixa de não faz proposta, porque está construindo uma entrega. Então é um dilema desse início, verticalizando mesmo, a gente faz tudo, manda o motoboy, emite nota, as crianças vão dormir, a gente faz o financeiro, aquela coisa. Sim. Eu acho que é uma transformação interessante, vocês se deixaram de ser amadores, vamos dizer assim, agora a gente é profissional. Bom, foi bem isso. Indo um pouquinho nesse texto aqui que você trouxe para nós, Marcelo, a gente tem um pano de fundo de pessoas. Você percebeu alguma mudança de comportamento nas pessoas quando essas transformações foram acontecendo? Nesse momento ainda não. Acho que isso começa a partir
o momento que a gente vai para o próximo escritório. Aí a gente sai daquele escritório, que eram 2 escritórios, na verdade, conjugados ali, e vai dividir uma casa, justamente para ampliar mais o nosso número de pessoas trabalhando ali com a gente. E a partir desse momento, as decisões deixam de ser tomadas numa sala. Assim, sabe, que antes era isso, a gente estava todo mundo junto ali, tudo muito perto. E a partir desse momento de crescimento, você vai vendo que nem sempre as decisões passam mais por você. Eu, como sócio fundador, falo assim, caramba, como assim? Isso está acontecendo na minha empresa, eu não estou sabendo. Então esse foi um momento para mim bastante delicado, sabe? De caramba, tipo, a gente está crescendo mesmo, né? E de ter decisões sendo tomadas que não necessariamente precisam realmente de mim. Foram alguns anos de terapia aí para entender isso, né? De que essa era uma coisa boa, porque realmente essa descentralização ela é positiva, né? Porque é uma forma de crescimento realmente, uma forma de você ver que nem tudo precisa estar nas suas mãos e quando na verdade você acaba sendo um gargalo, né? Se tudo tiver que realmente passar por você. Você vai atrasando o processo de expansão, né? O crescimento da empresa. Então Mas isso foi... Pelos anos que você falou, a gente está mais ou menos na mesma faixa etária. A gente não precisa contar para ninguém. Mais ou menos por aí. E a nossa geração acadêmica, ela realmente nos formava, você como publicitário, eu como psicóloga, você é formado para executar aquela atividade daquela especialidade. Então eu falo, na minha formação, por exemplo, nunca ninguém me falou que eu ia ter que pagar a CRP, que eu ia ter que ter uma recepcionista, e que eu pagava imposto, e que eu tinha que ter uma alocação, tinha que ter fluxo de caixa, não tive aula de administração. Acreditava-se que eu ia fazer caridade de alguma maneira. E a gente vai aprendendo isso, né? Então é um crescimento doloroso um pouquinho. Sim. Eu imagino. Essa mudança que você trouxe foi a que você sentiu em você. Você percebeu que, assim, desde a origem do Omelete, teve sempre esse ambiente informal, essa coisa mais descontraída, enfim. Quando teve essa mudança para esse prédio, isso aconteceu com outras pessoas também? Você percebeu a mudança de comportamento em outras pessoas que já trabalhavam ali com você? Não sei, nunca parei para pensar nos outros. Né? Foi uma coisa tão forte assim comigo mesmo que me pegou tanto. Eu nunca conversei com isso com outras pessoas, se elas sentiram isso também. Mas daí indo para um próximo degrau aí, em 2014 a gente lança aqui no Brasil a CCXP, Comic Con Experience. Aí realmente a gente dá um salto gigantesco. Aí a gente passa de uma empresa que tinha, não sei, estou chutando aqui uns 30 funcionários, mais ou menos. A gente fechou ano passado com uns 180. Então, assim, em 6 anos a gente deu um salto gigantesco. Muito grande. Então, aí sim a dor do crescimento veio com força. Aí a gente tem nisso uma série de problemas que aparecem com pessoas que antes a gente pegava as pessoas saindo da faculdade ou recém-formados ou ainda na faculdade e ia criando, né, ia moldando esses profissionais, primeiro porque era o que a gente conseguia pagar, bom, principalmente por causa disso, né, era o que a gente conseguia pagar. E daí chega no momento que a gente vai crescendo, a gente começa a pegar pessoas que já estão do mercado, que já tem uma experiência maior do que essas pessoas que tem dentro. Isso vai trazendo alguns problemas. Primeiro, as pessoas que já estavam dentro falam assim, pô, mas eu tô aqui já há 2, 3 anos, não sei o quê, chegou um cara agora para ser meu chefe. Por que eu não fui promovido, né?
coisas assim, ou coisas de salário, tal pessoa entrou agora, mas já recebe um salário muito maior do que o meu, e tudo mais. Então, a gente teve esse crescimento muito grande, a gente teve que olhar realmente para o mercado. E, de novo, foram escolhas que a gente foi fazendo justamente para conseguir suportar esse crescimento que a gente teve por causa do evento. O evento se tornou o nosso carro-chefe. Era super importante a gente aprender, e aprender sozinho é bem mais difícil do que você já trazer pessoas que já fazem aquilo. A gente passou de 2000 até 2013 fazendo conteúdo, escrevendo textos, fazendo vídeos. De repente a gente estava fazendo um evento, é uma coisa completamente diferente. Embora fosse sobre aquele conteúdo que a gente dominava, a gente estava indo para uma área de negócios mesmo completamente diferente. A gente tinha muita coisa para aprender ali. Que originalmente ela não é. Vocês trouxeram a CCXP, ela já acontecia lá fora e vocês trouxeram ela para o Brasil, para acontecer aqui no Brasil. Ela acontece uma vez no ano, mas você trabalha o ano inteiro para ela, é isso? Isso. A CCXP é nossa, né? Tipo, a Comic Con é tipo a Feira do Livro. Tipo, não tem royalties em cima disso, um salão automóvel e tal. Então a gente trouxe aqui, a gente criou o nosso jeito de fazer uma Comic Con, que é a Comic Con Experience, legal. que a gente chama de CCXP. Tá, então, quando a gente começa a fazer um evento, realmente é uma coisa, muda completamente o que era a empresa antes e depois. Tem realmente uma CDC aí, antes da Comic Con e depois da Comic Con pra gente. Imagina. Eu ia te perguntar, você falou essa história de a gente começa a crescer e depois ser, né, de 30 para 180 pessoas. Talvez é a hora de começar a se preocupar com isso, né? O salário, a contratação, a nomenclatura, júnior, pleno e sênior. É a hora que você precisa da RH. E aí, a hora que você precisa de uma pessoa de RH, você fala, caraca, agora é grande mesmo, né, o negócio, porque sindicato e tal, Sindicatos, né? Que a gente tem gente de áreas muito diferentes. Bem isso. E nós, como nesse país, o que a gente mais tem é o sindicato para escolher, né? Vamos combinar que somos um dos países, se não ou mais, que possui o maior número de sindicatos. Então, faz parte dessa realidade, é a hora que fica grande mesmo. Só para eu... já eu vou sair, tá? Eu tô ainda dentro de casa, já eu saio. Tá. Mas ainda dentro de casa, com todo esse problema, né, que a gente está vivendo hoje, do Covid, você tinha 180 pessoas dentro de uma estrutura. Essas pessoas não estavam trabalhando em home office. Não. É interessante isso, porque às vezes a gente tem a impressão de fora, né? Agora eu vou falar como... Poxa, o Omelete é um site, né? Um dos maiores sites de entretenimento que existe. Você tem a percepção que todas essas pessoas estão trabalhando em lugares totalmente diferentes, que eles não estão numa estrutura. E olha que interessante, você traz isso, as 180 pessoas estavam, então você sofreu essa dor também agora da mudança das pessoas trabalhando em home office. Conta um pouquinho, eu sei que você já começou... Logo lá na tua apresentação você falou sobre esse processo, mas qual foi talvez aí o teu principal desafio de agora coordenar 180 funcionários à distância? Então, a gente tinha algumas áreas que possibilitavam o trabalho remoto já, né? O próprio pessoal da redação tinha essa liberdade de ficar em casa eventualmente, enfim, por N motivos, até desde precisava de se concentrar, e realmente o dia a dia de qualquer empresa, você está sentado do lado de alguém, passa alguém do lado, pede uma água, quer um café, oferece para ir na padaria comprar um pão de queijo, enfim, a concentração vai embora em 2 segundos, né? Então, por mais que o fone de ouvido seja bom e seja seu melhor amigo ali, ficar em casa no sossego é realmente onde você pode render mais. Então, a redação tinha uma flexibilidade muito maior de trabalho remoto, hoje
é o departamento que mais está trabalhando, né? Justamente porque enquanto, sei lá, para o pessoal da produção, por exemplo, né, que cuidava dos eventos e tudo mais, para eles não tem muito o que fazer. Já o pessoal da redação não, o número de conteúdo que a gente está criando o tempo todo parece que só aumentou, e ainda com dificuldades maiores, porque antes a gente tinha um estúdio para gravar, aí a gente de repente teve que adaptar isso para gravar tudo com o celular, a gente teve que correr atrás de comprar tripé para algumas pessoas, para colocar na casa, para conseguir fazer as gravações dos vídeos e tudo mais, que a gente tem essa produção constante de vídeos também, né? A gente lança uns 2 vídeos no canal do Omelete, mais um no Instagram, mais um para o canal do The Anime, que é o nosso braço de tecnologia e games. Então, diariamente. Então, tipo, são mais ou menos uns 5 vídeos, 5, 6 vídeos novos por dia aí. E daí vem com o Covid a possibilidade de fazer lives, né? Tá todo mundo fazendo live no Instagram. Então a gente está também fazendo isso logo do começo. A gente já falou assim, pô, dá para fazer. Então todo dia às 6:30 da tarde a gente entra, cada dia um tema diferente, um assunto diferente. Eu trago convidados, tem outro cara que vai falar mais sobre quadrinhos, outro vai desenhar realmente. Então a produção, né, o conteúdo só aumentou, parece. Eu ia te perguntar isso, se você tem noção desse aumento, ou redução, não sei, mas de produtividade, se a tua equipe está produzindo mais e se a Omelete está produzindo mais também. Como é que está isso depois do Covid? Eu tentar pensar aqui. Eu acho que assim, a produtividade tá tão grande quanto estava antes. Eu sinto isso pela conversa com as outras pessoas. Uhum. Eles continuam produzindo muita coisa, seja vídeo, seja texto. O pessoal que está em casa editando. E tem algumas coisas que dificultam mais, né? Antes você tirava o cartãozinho ali da câmera, colocava no computador e já começava a editar na hora. Agora você acabou de filmar ali na sua casa, você tem que fazer o upload disso, o editor vai ter que baixar isso daí para a máquina dele e começar a trabalhar a partir disso. Então o processo muda também, né? Um pouco. Falando do vídeo, por exemplo. E em outras áreas, tipo no comercial, muda também o processo, porque eles iam muito em agência, não dá mais para fazer isso, então tem que ficar também fazendo ligação, fazendo videoconferência, e o pessoal da produção, então realmente é quem mais sofreu. A gente tomou a liberdade nessa semana de pedir para os funcionários quem podia adiantar férias e tudo mais, a gente fez isso, né, sempre mostrando sendo bem transparente. Acho que a principal palavra-chave que a gente está usando nessa quarentena aí é transparência. A gente está sendo bastante sincero com todos os nossos colaboradores, abrindo que não está fácil para ninguém, tanto do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista pessoal, né? Ficar em casa tanto tempo é difícil. Quem tem filhos, né, está sofrendo por outras coisas, de ter que ajudar os filhos a fazer lição, tá trabalhando e tendo que ter essas paradas frequentes para fazer comida, para arrumar casa. Então, são muitas preocupações e eu acho que o principal que a gente tem falado muito com todo mundo sempre é para saber, e aí, como que você tá? Fala a verdade, e contar também como que a gente tá, mostrar que você também está sofrendo, né? Acho que isso ajuda a aproximar as pessoas, né, nesse momento. Talvez é um momento de vulnerabilidade para todos, igualmente, não importa a posição na empresa. Uhum. E uma das questões que a gente aborda muito até no desenvolvimento de pessoas é falar, e para os líderes principalmente, é quando eles demonstram a sua própria vulnerabilidade. Uhum.
eles têm um poder de engajamento do time muito maior do que se ele fica tentando ser o super-herói. Né? Então não adianta colocar capa de super-herói, porque nesse momento ninguém é. Todo mundo ali pega o escudo do Capitão América e vamos para a batalha do mesmo jeito, alinhados na mesma linha de frente, está todo mundo junto nessa batalha. Então não adianta ficar escondendo mesmo. Concordo plenamente com a palavra de ordem que vocês colocaram no Omelete, que é transparência. Faz total sentido. Mas você sabe, a gente estava falando disso essa semana, né, Dri, que a gente preparou um treinamento para um cliente nosso, que também tudo mudou, não é mais na sala de aula, a gente faz na sala do Zoom, o treinamento, né, então foi um cliente que falou, olha, não dá, não posso mais continuar. Primeiro que eu não tenho como reunir o time, não posso, e eu estou enxugando todos os custos, e vocês custam. A nossa primeira reação foi, não, a gente continua trabalhando. Você paga quando você puder, mas a gente está aqui, se a gente é parceiro, a gente é parceiro, e seu time precisa da gente agora, então a gente continua trabalhando da mesma forma. E a gente estava exatamente falando disso, do desafio do líder em home office, né? Como é que ele se faz presente no dia a dia do time, proximidade e presença são as palavras-chave nesse momento, em relação à transparência, mas tudo tem que estar combinando com a cultura. Se a cultura organizacional não é essa virada de chave não acontece. Então, essa transparência, conta um pouquinho, essa é a realidade de vocês. O dia a dia provavelmente é assim, né? É curioso até você tocar nesse assunto. Assim, com o crescimento que a gente teve um distanciamento, não é um distanciamento, mas deixou de ser prioridade a cultura da empresa. A gente estava apagando incêndio, a gente estava, né, tentando fazer o próximo evento, então, e com o crescimento, com a chegada de novas pessoas, trouxe ruídos, trouxe departamentos que não se falavam, apenas porque não é? Então, são essas dores do crescimento que a gente estava falando aqui agora há pouco. A gente viveu muito isso, e no final do ano passado me deu esse estalo de que a gente estava precisando fazer uma coisa diferente. A gente eu tomei e me propuseram também justamente fazer esse serviço de trabalhar a cultura organizacional da empresa, de realmente reunir todo mundo na mesma, o clichê, né, o bingo da videoconferência, mas deixar todo mundo na mesma página, né? A gente estava precisando bastante disso. Tinha como eu falei, departamentos que não estavam se falando, porque apenas eles cresceram em ambientes separados, fisicamente, porque a gente fica hoje em duas casas, que embora sejam vizinhas, são duas casas separadas. Então, dificultava essa comunicação entre eles. E daí a gente está tomando algumas decisões de unir essas equipes. Infelizmente veio justamente nesse momento que a gente está vivendo agora, mas ao mesmo tempo dá para usar isso a nosso favor, né? De realmente mostrar que está todo mundo no mesmo barco aí. E eu estou fazendo algumas reuniões via videoconferência, justamente unindo várias equipes, pessoas de várias equipes separadas que não estavam se conversando, e tá ótimo porque a gente está conseguindo saber melhor o que o outro está fazendo. Antes se a gente não chegava fosse assim, o Covid, se não fosse o Covid, talvez não estaria acontecendo. Não estava. A gente começou antes, na verdade. O trabalho começou uma semana antes. Olha. E a gente está dando continuidade, na verdade. Que bacana. Mas o lance da cultura é uma coisa que me preocupou bastante nesses anos que passaram, e eu fiquei feliz de receber esse convite da própria empresa e de saber também que eu estava essa minha preocupação estava certa, né, de realmente a gente precisar trabalhar isso. Então
uma das minhas preocupações hoje lá dentro do Omelete é justamente essa de cuidar da cultura organizacional, de deixar todo mundo motivado pela empresa, pelo que ela é. E você tá, na verdade, a tua responsabilidade é cuidar das pessoas, né? Cuidar de gente. Não sou o departamento de RH, não sou o people, né? Mas eu tô próximo das pessoas. Mas você sabe, Marcelo, que isso não precisa, na verdade, não deveria estar intitulado num departamento. Se tiver, tá errado, não vai dar certo. A gente já viveu muitas experiências em empresas que acreditaram piamente nisso, de que quem cuida de pessoas é o RH. Essas empresas têm um problema seríssimo de clima organizacional, seríssimo, porque dá essa responsabilidade para um departamento que não necessariamente fica com eles o tempo todo. Então, o papel é de cada gestor, de cada pessoa. Se você se relaciona, todos nós somos responsáveis pelo relacionamento. Se você a essência do RH é essa. O que mais o RH pode promover é isso, gente. Não é só... O RH que toma isso como responsabilidade também está agindo errado, porque está tentando fazer um papel que ele não vai conseguir. Né? E não importa, se a empresa tem 2 pessoas ou tem 2.000 pessoas, vai ter esse mesmo problema. Porque a responsabilidade de um bom relacionamento, de um clima organizacional, é de todos igualmente. É claro que quando a gente fala do gestor, o gestor promove, ele tem que provocar, ele precisa fazer, ele não pode recuar, ele não pode se omitir disso, mas de fato ele precisa ser o promotor. Olha, todos nós somos, não adianta colocar isso num único departamento, numa única sala, que não vai rolar. Até a gente tem acompanhado cada vez mais o estímulo ao RH ser mais humano. É uma coisa tão esquisita, né? Tipo, como humanizar o RH, porque de fato ele se tornou um planilheiro, né, se define bônus ou não, se dá recompensa ou não, se o sindicato, enfim. Cada vez mais as empresas vêm percebendo, peraí, esse cara tem que ser, ele é staff, ele tá aqui, ó, ele tá presidente, a gente tá junto, se fala todo dia. E eu sou um promotor de boas relações, na verdade. Então, muito bom. Olha, você só resumindo aqui essa parte de dentro, né? Porta para dentro. Você sofreu as mesmas dores que muitas empresas sofreram, independente do segmento, de adaptação de estrutura psicológica, emocional dos funcionários. Então você viu isso na pele e tomou aí a frente de cuidar das pessoas, e também a questão da produtividade, porque isso é uma coisa bem interessante. A gente ficou, as pessoas reclamando um pouco, pô, eu tô dentro de casa, eu tô trabalhando muito mais. Muito bom, não é? Foi muito legal ouvi-lo falar das principais decisões, das mudanças que ele foi vivendo com o time dele ao longo da construção do Omelete. Foi realmente demais. Agora, se você curte cinema, quadrinhos, séries, a gente vai continuar o papo aí no próximo vídeo falando do impacto de tudo que a gente está vivendo no mercado de entretenimento. Então, clica aí no próximo vídeo, assiste até o final porque foi bem legal.